pensar em exposição e utilização da internet, dividindo por faixa etária, os jovens na faixa dos 13 aos 15 anos já estão tecnicamente aptos a utilizar a maioria das redes sociais. E uma grande questão nessa faixa etária é com relação ao desejo desesperado de conseguir likes. E a rejeição social nessa faixa etária, ela acaba tendo um impacto muito grande. E aí mora um grande perigo, porque as pessoas acabam expondo demais a sua privacidade, a sua intimidade, ficam numa ansiedade danada para receber likes. Se não recebe, fica extremamente chateado, ou se recebe, passa a se expor ainda mais. Só que a grande questão é que muitas vezes essa exposição exagerada pode ter um desdobramento, pode ter aí um resultado muito diferente daquele almejado. Então, se de um lado, por exemplo, as meninas elas acabam expondo demais o seu corpo, acabam expondo demais a sua intimidade, e elas se sentem super preparadas para fazer essa exposição. Mas quando percebem que esse conteúdo caiu em mãos erradas, ou que se tornou, por exemplo, um viral no ambiente escolar, no bairro, enfim, elas se sentem tão desesperadas a ponto de tirar a própria vida. É aí que entra aquela questão do paradoxo, onde, se de um lado o jovem tem uma habilidade absurda com a tecnologia, de outro, naturalmente, até pela sua condição peculiar de ser e desenvolvimento, não consegue enxergar as eventuais consequências de um comportamento inadequado no universo digital. Um outro ponto importante dessas idades diz respeito à utilização de conteúdo na internet. Se adultos muitas vezes acham que a internet é terra sem lei, quiçá os adolescentes. Nessa faixa etária eles acabam utilizando muito a internet para os trabalhos escolares. Se antes não se falava em lei nessa idade, no ambiente escolar, agora é necessário. É importante que os jovens saibam que o fato de ter um conteúdo disponível na internet não significa que ele é livre de direitos autorais. Ele precisa conhecer e ter algumas noções básicas sobre como indicar uma autoria, sobre como saber se aquele conteúdo se aquele conteúdo pode ser utilizado e se pode ser utilizado sob quais condições. Então, entra aí um papel não só da família, mas sobretudo da escola que demandou essa atividade. Outro ponto extremamente importante é com relação à liberdade de expressão. A gente percebe que nessa faixa etária, a partir dos 12 até os 14, 15 anos, é quando o bullying, o cyberbullying ganha muito espaço. As pessoas se sentem muito à vontade, principalmente para o cyberbullying. Ou porque utilizam aí um pseudo anonimato, se fazem passar por uma outra pessoa, ou porque se sentem de fato corajosas para dizer tudo o que pensa ou tudo o que quer através da internet. Aí vocês vão falar, puxa, o bullying sempre existiu, Alessandra, isso faz parte. Só que quando acontece nos meios digitais, ele alcança um número inesgotável de pessoas. Ele acaba muitas vezes expondo aquele alvo de uma maneira muito ruim. E a possibilidade de voltar à situação, ao status anterior é praticamente impossível. Então, outro ponto que merece uma atenção é a questão da liberdade de expressão. Como fazer uso da liberdade de expressão na internet? Eu preciso saber que a mesma lei que confere o direito à liberdade de expressão veda o anonimato. Por que ela veda o anonimato? Porque se eu falar alguma coisa que fere a dignidade de alguém, que prejudica alguém, eu preciso assumir essa responsabilidade por isso. Eu preciso saber e encontrar uma maneira de reparar o dano.
É aí que muitas das questões, muitas das relações estabelecidas no mundo online acabam sendo judicializadas. Então, nessa faixa etária é muito importante que não só as famílias, mas sobretudo a escola, traga uma noção maior para os jovens do valor da intimidade, do valor da privacidade, da maneira, da linha tênue que existe entre a liberdade de expressão e a violação do direito alheio, sobre as consequências que podem surgir a partir de um comentário, ou mesmo de uma curtida, ou mesmo de um compartilhamento de uma ofensa na internet. Ou seja, é necessário que se tenha plena consciência de que toda ação tem uma reação. Assim como no mundo offline, as mesmas leis que regem o universo offline regem também o universo online.